Bom dia a todos. Hoje é dia 23 de novembro de 2020 e a gente vai iniciar agora esse evento do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Universidade Estadual de Feira de Santana, que é o primeiro webinário em Ecologia e Evolução. Esse evento, na verdade, a gente tinha programado para o semestre passado presencial. A gente tinha conseguido uma verba da CAPES para fazer esse evento, mas ia ser com 6 pessoas da universidade e 6 pessoas de fora da universidade, que a gente não tinha mais verba para trazer as pessoas. Não pudemos fazer, e a gente acabou fazendo um outro evento, que também foi um web simpósio, que foi bem legal, e aí a gente pegou o pessoal de fora da universidade, e ficou à vontade de fazer o evento como a gente tinha planejado antes. Algumas pessoas já estavam contactadas, né, que elas queriam presencialmente fazer as apresentações. Daí, com esse novo modelo de remoto, né, isso nos permitiu, então, fazer agora esse evento dessa semana e ampliá-lo, né? Então, nós teríamos 30 palestras de experts, cada um nos seus assuntos. Então, vai ser muito legal a gente ver essas apresentações. Então, eu vou passar a palavra agora para a Miriam, a professora Miriam Gimenez, do programa, que ela vai ser a anfitriã de vocês. Tá certo? Até mais, gente. Estamos aqui. Bom dia a todos. Tá? Então, nós vamos iniciar nosso webinário, agora com a palestra Efeitos da Hidrologia sobre a Qualidade Ecológica dos Rios, Vazão Ambiental e Bioindicadores. Será ministrada pelo Dr. Nuno Caiola, do Departamento de Alterações Climáticas, área de Sustentabilidade, Eurecat, Centro Tecnológico da Catalunha. Então, esta palestra, gente, faz parte do primeiro webinário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFRGS. O palestrante Dr. Nuno Caiola possui graduação em Biologia pela Faculdade de Ciências de Lisboa, especialização em DEA, Diploma de Estudos Avançados, pela Universidade de Barcelona, e doutorado em Zoologia pela Universidade de Barcelona. Atualmente é pesquisador da Instituto de Recerca Tecnologia Agroalimentares, tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: biologia dos peixes, ecologia aquática, ecologia dos peixes, interações ecológicas e conservação biológica. Então, agora, damos a palavra ao professor Dr. Nuno. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Vou compartilhar a minha apresentação convosco e apago o vídeo, que é para isto funcionar melhor. A ver se eu sei como é que é isto para compartilhar o ecrã. Portanto, preciso de um feedback vosso para saber se vocês estão a ver. Sim. Ok. Sim. Ok. Então, em primeiro lugar, quero agradecer à UFS por me terem convidado a participar neste primeiro webinário em Ecologia e Evolução. É um grande prazer para mim compartilhar este momento convosco. Eu já há muitos anos que colaboro com a UFS, mais propriamente com o professor Alexandre Clistenes, em que nós já temos muitas parcerias em projetos, em algumas publicações também. Entretanto, fui fazendo amigos por aqui também, o Gilberto, aqui na UFS, e é sempre um prazer para mim, portanto, colaborar com esta instituição
E uma vez mais, muito obrigado por me terem convidado. Bom, então começamos a entrar na matéria, não é? O que eu vou falar hoje, portanto, do estado ecológico, da qualidade ecológica dos rios e quais é que são os efeitos a importância da hidrologia, do regime hidrológico sobre a qualidade ecológica dos rios e também vou tentar fazer qual é que seria a relação entre a vazão ambiental, que é portanto, a vazão de um rio é um processo muito importante que condiciona, portanto, condiciona de uma maneira muitíssimo importante a qualidade ecológica e portanto, qual é que é essa relação entre a vazão ambiental e os bioindicadores. Para fazer um pequeno resumo da minha palestra, pois primeiro direi algumas definições e alguns conceitos básicos para termos a certeza que estamos todos a falar a mesma linguagem. Regime da vazão natural e quando falar do regime de vazão natural entrarei na parte dos modelos hidrológicos. Depois falarei sobre as propostas de regimes de vazão e então introduzirei os métodos hidrológicos e depois irei falar sobre como se faz a determinação da vazão ambiental. E então é o momento para explicar o sistema IFIM, não é? Que é um acrónimo do inglês In-Stream Flow Incremental Methodology, que comporta modelos de habitat fluvial, o estudo da relação entre o caudal ambiental ou a vazão ambiental e os bioindicadores, o que é o habitat potencial útil, este conceito que é importante neste estudo da vazão ambiental, e finalmente a relação entre a vazão, o HPU, que é o habitat potencial útil, e os bioindicadores. Se tiver tempo, falarei então num case study, um caso de estudo aqui na Catalunha, onde eu trabalho, portanto, explicando qual é que foi o nosso trabalho para calcular a tal vazão ambiental no Rio Ebro, não é? Bom, comecemos então por falar na importância da vazão ambiental. E tal como eu já tinha dito ao princípio, a vazão está intimamente relacionada com os processos geomorfológicos, físicos, químicos e, portanto, biológicos. É por isso que é considerada uma variável fundamental e que determina a distribuição e a abundância das espécies aquáticas, não é? E então, quando se começou a reconhecer que estes parâmetros, os hidráulicos, os morfológicos e, portanto, também os biológicos que dependem deles, não é? Então levou, quando se reconheceu portanto, que essa interconexão de todos esses parâmetros foi então o que levou ao desenvolvimento do conceito da vazão ambiental. E então, quando é que nós... bem, para começar, há muitas definições de vazão ambiental. Eu gosto particularmente desta, de Disson e colaboradores em 2003, porque é muito holística, não é? E então há aqui
vocês podem ver aqui algumas palavras que estão em encarnado, em vermelho, e são conceitos importantes para entender a definição de vazão ambiental. Portanto, nos sítios, nos lugares onde há discórdia de diferentes utilizações da água e os rios são regulados, a vazão ambiental descreve a quantidade de uma descarga fluvial necessária para sustentar os ecossistemas fluviais, estuarinos e costeiros adjacentes, assim como os seus serviços. Bom, vamos lá ver então isto. Portanto, em lugares onde há discórdia, claro, quando não há um enfrentamento entre diferentes setores que querem utilizar a água de maneira diferente, então não há problema. Portanto, não há necessidade de falar de vazão ambiental. Há necessidade de falar de vazão ambiental quando realmente há uma discórdia, não é? Diferentes setores, como pode ser o setor agrícola e o setor industrial, que tem umas necessidades de água, portanto, necessitam extrair água do meio natural, e então aí é quando há uma certa discórdia no uso da água, não é? E aqui uma coisa importante é considerar também o meio ambiente como um utente mais dessa água. A água também faz falta para manter uns ecossistemas, aqui está, uns ecossistemas fluviais, estuarinos e costeiros adjacentes. Portanto, os ecossistemas dependem da água, da vazão, para manter os seus serviços. E então pode ser considerado como utente mais. Então, quando há uma discórdia entre diferentes utentes, então é quando faz sentido falar da definição de vazão ambiental. Bem, isto é só para dizer que alguns autores preferem o termo de vazão mínima de manutenção, já que há quem considere que a vazão ambiental seria a vazão em regime natural, e isso não é assim, mas quer dizer, mas também não vale a pena perder-nos aqui em questões semânticas, e também é importante discernir bem a diferença entre o que é a vazão ambiental e a vazão em regime natural, que eu vou falar disso agora mais adiante. Então, a reivindicação de que um fluxo natural de um rio deve ser reservado inteiramente para o perfeito funcionamento do ecossistema, na grande maioria dos casos é algo que nós não podemos assumir hoje em dia, não é? Todas as atividades humanas têm umas necessidades de água, o planeta está tem cada vez mais população, e portanto há umas necessidades hídricas que se têm que satisfazer. Portanto, considerar que toda a água de um rio deve passar pelo rio é hoje em dia uma utopia. Aquilo que nós podemos fazer é estabelecer uns critérios mínimos de bom estado dos ecossistemas aquáticos e adjacentes, que dependem da vazão, e então fazer uma gestão correta para que as necessidades humanas, as necessidades hídricas humanas sejam satisfeitas, mas também as necessidades dos ecossistemas aquáticos, que depois também repercutem a um bom nível de vida também do ser humano, não é? Em princípio, eu considero que todos me estão a ouvir, não é? Sim, estamos. Pronto, ok. É que ao ouvir assim tanto silêncio, não é? Parece que estou a falar para mim, e então o pessoal já se foi todo embora. Bem, enfim, vamos começar a entrar em matéria.
portanto, temos então a vazão fluvial, como eu já expliquei, condiciona processos geomorfológicos, processos físico-químicos e, portanto, também processos biológicos. E, ao falar em qualidade da água, qualidade, quantidade da água e outras variáveis geomorfológicas e também da biota, não é? Que habita esse meio, estamos a falar de habitat. Portanto, podemos dizer que a vazão fluvial condiciona o tipo de habitat ou de habitats que nós vamos ter num determinado corpo de água superficial. Seja ele rio ou estuário, ou, portanto, qualquer tipo de ecossistema que seja lótico, não é? E, portanto, o habitat também condiciona as comunidades biológicas que nós vamos lá ter, não é? Isto não é nada novo. O que começou a ser mais ou menos novo, pelo menos aqui na Europa, foi a partir do ano 2000, em que, portanto, se começou a ter em consideração todos estes fatores para estabelecer o que é um estado ecológico de um determinado sistema aquático. Depois eu vou falar nisto em mais profundidade. Isto é a primeira coisa que há que alertar. O estado ecológico é diferente da qualidade da água. O estado ecológico compreende a qualidade da água, mas também a qualidade hidromorfológica, a qualidade biológica e todas as interações que há entre este tipo de variáveis. E este foi realmente o grande salto qualitativo aqui na Europa em relação à gestão da água. Não é? Tal como eu disse, no ano 2000 a União Europeia publicou a Diretiva Quadra da Água. Portanto, é um marco legislativo de obrigada aplicação em todos os Estados-membros da União Europeia e, portanto, isto o que quer dizer é que todos os países foram obrigados a fazer uma transposição desta lei europeia para o ordenamento jurídico de cada país e que foi uma mudança de paradigma na gestão da água, não é? A água deixou de ser considerada como um mero recurso portanto, não só devemos avaliar a sua qualidade físico-química, que era aquilo que se vinha fazendo até então. Senão que tínhamos que ter em conta que um rio é mais que um canal de água, por muito que seja água de boa qualidade que passe pelo rio, se não há uma boa qualidade das outras variáveis, como por exemplo a qualidade hidromorfológica e a qualidade biológica, aquele rio não está em bom estado ecológico. E então o que se tentou fazer na Diretiva Quadra da Água foi parametrizar todos estes aspectos tão importantes, não é? Os aspectos hidromorfológicos, os físico-químicos, mas também os biológicos. Em relação à hidromorfologia, pois tinha que se medir a continuidade dos rios, o regime hidrológico, a morfologia, etc. Em relação à físico-química, isso sim que já era mais ou menos como classicamente se tinha vindo fazer, não é? Portanto, a carga orgânica, também substâncias prioritárias, poluentes, etc. E então aqui o grande salto qualitativo também foi considerar as comunidades biológicas como um aspecto a avaliar para avaliar a qualidade do estado ecológico das massas de água europeias. Das massas de água superficiais, porque as subterrâneas é uma coisa à parte. Portanto, aqui estamos a falar nas massas de água superficiais. E tal como eu tinha dito, portanto, tentou-se e conseguiu-se parametrizar
para avaliar de uma maneira efetiva e também padronizada o que é ter um bom estado ecológico ou um mau estado ecológico ou muito bom, etc. Não é? E então foi quando se começou a falar nos indicadores do estado ecológico. Sendo que os principais indicadores que se utilizam para avaliar este estado ecológico são os bioindicadores. Porquê? Porque os bioindicadores conseguem captar as pressões e os impactos tanto da qualidade físico-química como da qualidade hidromorfológica. Portanto, são bons indicadores do estado ecológico, os bioindicadores, porque conseguem apanhar todos os tipos de impactos que existem. Isto foi feito para que o resultado fosse emitido em 5 categorias, que vai desde muito mau até muito bom, e o objetivo ambiental de todas as massas de água, de todos os corpos de água superficiais europeus, é alcançar o bom estado ecológico. Portanto, este é o objetivo da Diretiva Quadro d'Água. Este objetivo, em princípio, está marcado para o ano 2027. Portanto, no ano 2027, todos os países membros da União Europeia têm que ter as suas águas superficiais em bom estado ecológico. Isto passa por avaliá-las, determinar se o estado ecológico está por em cima ou por abaixo deste objetivo ambiental. Se está igual ou em cima, portanto, tem que se comprometer a que ele não seja pior no futuro. E se estiver por debaixo, então tem que fazer tem que gastar dinheiro para recuperar esses sistemas com ações de recuperação e para melhorar o estado ecológico de um determinado rio, ou lago, ou estuário, ou o tipo de massa d'água que seja. Portanto, vocês estão a ouvir aqui falar muitas vezes em massa d'água, corpo d'água. O que é que isso é? Portanto, isso é a unidade básica que define a Diretiva Quadro d'Água como unidade de gestão. Portanto, um rio não tem que ser obrigatoriamente, e aliás quase nunca é, uma unidade de gestão inteira. Não é? Um rio é muito grande. Então, o rio divide-se em diferentes massas de água ou corpos de água, e essas massas de água são as unidades de gestão. Como é que se dividem essas massas de água? Bem, foi mais ou menos um critério, como é que se diz? Um critério de especialista, em que tanto pelo tipo hidromorfológico, mas também as pressões e impactos a que está submetido, e então considera-se uma massa d'água. Dando um exemplo, neste rio, neste rio teórico, esta bacia teórica que nós temos aqui, não é? Então, se nós considerarmos que este primeiro trecho de rio, esta primeira massa d'água, está na montanha, não é? Na cabeceira, então isso quer dizer que seguramente não vai ter impactos, ou só se os tiver são muito poucos, não é? Então pode ser considerada uma massa d'água a efeitos da sua gestão. Imaginemos que aqui já há uma pequena povoação e que, portanto, as suas águas residuais podem ir a parar ao rio. E então a qualidade aqui já desce consideravelmente, não é?
E então aqui pode haver um polígono industrial em que as suas águas, portanto, vão a parar ao rio e então a qualidade baixa muito. Então isto são os parâmetros que são utilizados para fazer a divisão em massas de água de uma determinada bacia. E como nós sabemos quais é que são os pontos onde estes impactos estão a acontecer, é então que, se nós tivermos um bom sistema de avaliação do estado ecológico, com os tais bioindicadores, nós podemos dar uma classificação e, se estiver por debaixo da classificação desejada, que é 1 ou 2, portanto, podemos saber quais é que são as causas dessa degradação meioambiental e podemos tentar restaurar esse meio. Bom, entramos agora então a falar em mais profundidade da vazão ambiental e, tal como eu vos tinha dito, a vazão ambiental não é a vazão natural. A vazão natural seria a vazão de um rio em que não há qualquer tipo de extração da água, não há qualquer tipo de barreira e a vazão ambiental é outra coisa. Portanto, a vazão ambiental pode-se dizer que é uma fração muito mais pequena do que seria a vazão desse rio no seu regime natural. Só para vos dizer que então a vazão ambiental pode-se considerar como a quantidade de água mínima, por isso é que alguns autores preferem falar de vazão mínima ambiental, para poder manter o ecossistema com uma qualidade mínima, não é? Portanto, esta qualidade que nós estávamos aqui a falar do estado ecológico, num estado ecológico mínimo, e então aqui é onde nós utilizamos os bioindicadores para calcular o estado ecológico de um determinado ecossistema e dessa maneira nós podemos chegar a saber qual é que é a vazão ambiental necessária para ter pelo menos um bom estado ecológico. Portanto, que é diferente de um sistema completamente pristino. Bom, e então, como é que nós chegamos a uma proposta de vazão ambiental? Nós partimos do nosso conhecimento de qual seria a vazão natural daquele sistema. Depois eu explico-vos quais é que são os métodos que nos permitem inferir qual seria a vazão natural. Aplicamos uns métodos hidrológicos e chegamos a uma proposta de vazão ambiental. Um momentinho, estou aqui. Desculpem, é que estava-me a telefonar. Portanto, esta proposta de vazão, atenção, ainda não é uma vazão ambiental. É uma proposta de vazão que vamos lá ver se depois tem todos os requisitos para ser considerada uma vazão ambiental. Mas aqui nesta fase ainda é somente uma proposta. Como é que nós podemos chegar a saber qual é que é a vazão natural de um determinado rio? Ou porque temos séries temporais de dados históricos, e isto é muito difícil que aconteça. Portanto, o mais normal é que apliquemos uns modelos de precipitação escorrência, não é? Os modelos que se chamam Rainfall Runoff, e dessa maneira, portanto, nós podemos simular qual é que seria a vazão natural ou a vazão de um rio no seu regime natural. O que é que nós necessitamos para desenvolver e para correr estes modelos Rainfall Runoff? Para já necessitamos dados de pluviometria,
de uma determinada área. Necessitamos um modelo digital do terreno, dessa bacia, e um mapa de usos do solo. Portanto, isto seria um exemplo de um modelo digital de terreno. Agora, cada vez mais, praticamente todas as áreas do globo estão cobertas com modelos deste tipo, uns mais precisos do que outros, mas em princípio nós podemos já dispor deste tipo de modelos para todo o globo. Se nós tivermos uns usos do solo, nós aqui vemos, por exemplo, um mapa de usos do solo da Europa, e depois, se fizermos um zoom aqui para a Catalunha, que é onde eu trabalho, portanto, podemos ver onde é que há os cultivos mais intensivos ou menos, tipos de cultivos, tipos de bosque que existem. Porquê é que isto é importante? Porque cada tipo de uso do solo tem as suas necessidades hídricas. Cada tipo de cultivo tem a sua evapotranspiração. E isto depois, para fazer os balanços hídricos, que são a base dos modelos Rainfall Runoff, é importante, não é? E então, se nós tivermos o tal modelo digital de terreno, se nós tivermos os usos do terreno, e se tivermos também a precipitação de uma determinada área, com este tipo de modelos nós podemos inferir qual seria portanto, a sua vazão em regime natural. Como é que nós fazemos isso? Portanto, tiramos do modelo tudo aquilo que são as pressões humanas, não é? E simulamos qual é que seria a quantidade de água que correria por um determinado rio com uma determinada pluviometria, se não houvessem, por exemplo, nem barragens, nem houvessem cultivos, não é? E então, dessa maneira, com esse tipo de modelos, nós podemos chegar a saber qual é que seria a vazão em regime natural, não é? E podemos ter a vazão em regime natural, portanto, representada desta maneira, não é? Isto aqui seria uma vazão típica de um rio numa região temperada, em que o máximo da vazão seria na primavera, não é? Fevereiro, abril, março. A partir do verão, portanto, a precipitação começa a diminuir e, portanto, a vazão do rio também começa a diminuir, e só começa a aumentar, portanto, com as chuvas de outono e de inverno. Isto seria um output de um modelo Rainfall Runoff para um determinado rio numa zona temperada. Uma proposta de vazão que, portanto, é bom lembrar, ainda neste momento ainda não seria uma vazão ambiental, seria uma proposta de vazão, e normalmente é o que se faz, seria, por exemplo, que a vazão mínima para assegurar o bom estado ecológico de um rio é o percentil 10 da vazão mensal. Não é? Portanto, vocês veem aqui, se isto aqui fosse uma mediana, isto aqui o percentil 10, isto aqui o percentil 90, portanto, uma proposta de vazão podia ser esta. Isto é normalmente o que se faz. Percentil 10, há alguns que são mais conservadores e falam de percentil 25, mas normalmente estamos a falar de percentis 10. E esta seria então uma proposta de vazão. Que ainda não é ambiental nesta fase.
há até quem faça essas simulações de modelos para tipos de anos diferentes, não é? Tipos de anos mais secos, mais úmidos ou médios. E então a vazão, as propostas de vazão também seriam diferentes consoante o tipo de anos que nós tivéssemos. Mas normalmente é sempre isto, é sempre ir à parte baixa da distribuição da vazão, e a parte baixa é percentil 10, percentil 25, etc., e dizer, bem, o rio tem que levar pelo menos esta água, mas quer dizer, mas ainda não temos a certeza se aquela quantidade de água, aquela vazão, vai-nos proporcionar o tal bom estado ecológico, não é? É só uma proposta. Há muitas propostas que é isto que vocês veem aqui. Consideram o mês menos caudaloso, e então dizem que aquele é o mínimo que o rio tem que levar. Isto também, quer dizer, infelizmente, muitas vezes é o que acontece nas propostas de vazão, que é o que eu chamo o encefalograma plano. Encefalograma plano tanto da vazão como da pessoa que propõe esta vazão. Enfim. Mas, portanto, como eu estou a estressar aqui desde o princípio, um regime de vazão, para que seja ambiental, tem que cumprir uma função ecológica, não é? E então, uma proposta somente com métodos hidrológicos não nos dá esta garantia. Portanto, temos que ir já a outro tipo de métodos para métodos mais holísticos, em que tenha em conta a parte biológica, a parte dos bioindicadores, porque, como nós vimos, são aqueles que são suficientemente inclusivos para determinar se uma determinada massa de água tem ou não um bom estado ecológico. E isto o que é que quer dizer? Que nós temos que conhecer muito bem o sistema onde nós estamos a trabalhar, as suas comunidades biológicas, os tipos de habitat, os processos ecológicos, etc., etc., para poder fazer uma análise deste tipo. Quer dizer, com os tais bioindicadores, poder chegar a dizer se uma determinada proposta de vazão feita com métodos estritamente hidrológicos é ou não ambiental. Não é? Como é que isto se faz? Portanto, nós partimos do conhecimento que a vazão afeta a estrutura e funções do habitat e que, portanto, a estrutura e funções do habitat afeta a nossa biota, não é? Sendo que os nossos bioindicadores é uma fração da nossa biota, não é? Mas que são utilizados para medir. E, portanto, isto implica um conhecimento profundo do ecossistema. Portanto, aqui também a grande importância para começar a trabalhar nestes assuntos mais aplicados, mais de ecologia aplicada, é fundamental ter uns conhecimentos básicos de como funciona o sistema onde nós estamos a trabalhar, não é? Portanto, temos que conhecer bem as espécies, temos que conhecer bem os tipos de habitat, temos que conhecer quais é que são o tipo de cadeias tróficas, etc, etc, não é? Aqueles conhecimentos mais básicos, de ciência mais básica, são fundamentais para depois se poder avançar para temas mais aplicados como este. Bom, então, quando nós falamos em decidir, em avaliar se uma proposta de vazão é ou não ambiental, portanto, na validação, falamos então da validação de uma proposta de vazão, obrigatoriamente falamos na metodologia IFIM. IFIM, que é o acrónimo para In-Stream Flow Incremental Methodology, que é uma das metodologias mais utilizadas para determinar se uma proposta de um regime de vazão é ou não ambiental, portanto, se garante ou não uma boa qualidade ambiental, ou pelo menos uma qualidade ambiental mínima.
Esta metodologia IFIM desenvolveu-se nos Estados Unidos, portanto, pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem, não é? O que é que implica? Implica, basicamente, a modelação do habitat. Ou pelo menos de 3 variáveis que são muito importantes para definir o habitat aquático neste caso, não é? Que é a velocidade da corrente, a profundidade e o substrato dominante. Portanto, se nós conseguirmos modelizar esse habitat em função da nossa vazão, então quer dizer que nós podemos simular diferentes tipos de habitat com diferentes vazões. Correto? Vou andando um bocadinho mais rápido porque estou a ver aqui que faltam-me 15 minutos. Ok, vamos a centrar então nesta primeira parte da equação, não é? Como é que nós estabelecemos esta relação entre vazão e estrutura e funções do habitat? Aqui falamos dos modelos hidráulicos para simular habitat. Há muitos, há muitos. Um dos mais utilizados é o PAPSIM, que é Physical Habitat Simulation System. Também há muitos trabalhos que utilizam outro software para modelizar, portanto, para simular habitats, que é o River 2D. Ultimamente também está a ter muita projeção, quer dizer, ultimamente e já não tão ultimamente, mas nos últimos 10 anos o ECRAS também é muito utilizado. Eu estou a falar sempre aqui de software livre. Não quer dizer que seja código aberto. Por exemplo, o ECRAS não é de código aberto e o PAPSIM também não. O River 2D é de código aberto, mas pelo menos são livres, não é? São grátis. E há outros. Em qualquer dos casos, é necessário caracterizar a secção do trecho de rio em que nós queremos modelar com as variáveis do habitat físico, não é? Se vocês se lembram, são aquelas 3 básicas. É a velocidade da corrente, a profundidade e o tipo de substrato. Devem estar também representados os diferentes tipos de mesohabitats, portanto temos que ter rápidos, remansos e poças representada na nossa amostra. Portanto, dizer-vos também que o PAPSIM e o ECRAS são modelos unidimensionais. Agora vocês vão perceber esta diferença. Portanto, a secção do rio caracteriza-se com transetos transversais. Enquanto que o River 2D é um modelo bidimensional. E então a maneira de mostrar um determinado rio é diferente, para termos os dados necessários para fazer a modelização. Isto aqui é um exemplo de um transeto de simulação de habitat do FAPSIM, do PAPSIM. Aqui nós vemos o output somente da velocidade da corrente. Não é? Mas isto são simulações. São simulações. Qual seria a velocidade da corrente num determinado ponto do rio? Isto aqui é uma secção transversal. Portanto, nós estamos a ver um corte transversal do rio. Por isso é que se chama de uma dimensão. Ok? Porque nós só estamos a ver qual é que é o output, neste caso, da velocidade da corrente, numa secção transversal do rio, ok? E então isto aqui seriam diferentes vazões. Com diferentes vazões, a simulação daria diferentes velocidades do rio em função pois, do sítio do rio onde nós estamos a simular. Isto aqui é um output também de uma simulação, mas neste caso em ECRAS, que também é unidimensional, é um D, e portanto nós precisamos aqui das tais secções transversais, e
Se forem rivas 2D, então isto sim que é bidimensional, e então aqui nós já temos simulações para uma superfície do rio. Falta-nos a terceira dimensão da profundidade, não é? Mas já não precisamos de analisar transeto a transeto, não é? Já temos aqui uma visão global do tipo, neste caso aqui também seriam velocidades da corrente, consoante a sua localização no rio. Portanto, nesta primeira parte da equação, com este tipo de modelos, nós podemos saber a estrutura e funções do habitat em função da nossa vazão. Agora entramos na segunda parte da equação, não é? Que é saber como é que os nossos bioindicadores, a nossa biota, responde em função das variações da estrutura do habitat. Portanto, isto aqui nós já sabemos, a utilização de bioindicadores para avaliar o estado ecológico de uma determinada massa d'água. E, então, aquilo que nós temos que estudar e o que nós temos que analisar são as relações entre o bioindicador e o estado ecológico, não é? Se nós queremos chegar àquele nível de classificação, nós temos que saber. Se nós sabemos qual é que é o nosso objetivo de bom estado ecológico, não é? Isto aqui são tudo curvas teóricas, não é? São tudo curvas teóricas, relações teóricas. Aqui, se nós levarmos isto para o campo dos peixes, da ictiofauna, nós podemos dizer que este bioindicador pode ser uma espécie nativa e este bioindicador pode ser uma espécie introduzida. O que quer dizer é que quanto mais quantidade de espécie nativa, melhor estado ecológico nós temos, e aqui ao contrário, não é? Quanto menos espécie nativa nós tivermos, quer dizer que temos quanto menor for a incidência de uma espécie invasora, quer dizer que melhor é o nosso estado ecológico e, portanto, a relação é negativa, não é? Mas o que nós sabemos é o nosso objetivo de estado ecológico. E então, se nós conhecermos esta relação, e conhecer esta relação é básica, e para conhecer esta relação, era o que eu vos tinha dito antes, é necessário ter um bom conhecimento de como funciona o nosso sistema, os tais estudos básicos, mas nós então podemos saber portanto, qual é que é o estado da biota que nos assegura o bom estado ecológico, não é? Necessitamos também saber a relação entre a habitat e o nosso bioindicador que nós estamos a utilizar para avaliar o estado ecológico. Se nós, da relação anterior, já sabemos qual é que é o nosso objetivo de bioindicador da biota para ter um bom estado ecológico, podemos inferir qual é que é o habitat que nós temos que lá ter, não é? E aqui é o tal habitat potencial útil, o HPU. Tanto num caso de uma relação positiva, como noutro caso de uma relação negativa. Somente uma pequena nota para os ouvintes. Relações lineais neste tipo de variáveis são praticamente inexistentes. Portanto, aqui isto é somente uma relação teórica, mas aqui depois há uma parte muito importante de bioestatística para fazer este tipo de estudos. E então, a última relação que nos falta por saber é a relação entre o nosso HPU, o tal habitat potencial útil, e a nossa vazão. Como nós, dos estudos anteriores, podemos saber qual é que é o nosso habitat potencial útil que nos assegura um bom estado ecológico medido com um determinado bioindicador, portanto, podemos saber qual é que é a nossa vazão realmente ambiental. Voltamos ao início, em que nós tínhamos aquelas propostas de vazão, não é?
feitas somente com métodos hidrológicos. Pois aqui, se nós sabemos que esta aqui é a quantidade de potencial útil mínima que nós temos que ter para assegurar um bom estado ecológico, é uma questão de ver se a nossa vazão nos está a dar uma quantidade de habitat e, portanto, de biota necessária para considerar que é uma vazão ambiental e que, portanto, nós com aquela vazão podemos ter a certeza que vamos ter um bom estado ecológico da massa de água que nós estamos a estudar. Neste exemplo também teórico, podemos ver que somente a proposta 3, não é? A proposta que se calhar nem sequer era do percentil 25, tinha que ser uma do percentil 30 ou aquela que fosse, é aquela que nos dá a certeza, a garantia de poder aspirar a ter um rio, uma massa de água, um sistema aquático com um bom estado ecológico e, portanto, aceitável dentro dos parâmetros da Diretiva Quadra da Água, neste caso, dos países europeus. Eu acho que vou parar por aqui, a não ser que a moderadora me diga ao contrário, porque, portanto, eu agora entraria a explicar aqui o caso da Catalunha e dos meus trabalhos que eu tenho realizado aqui já há alguns anos, mas se calhar é mais interessante ter tempo para perguntas, mas de qualquer maneira eu por agora paro e então que seja a moderadora que me diga se devo avançar ou se começamos com as perguntas. Muito obrigado. Nuno, é o seguinte, teria 5 minutos. Sim, eu tenho 5 minutos. A única coisa é que eu em 5 minutos eu não consigo explicar aqui o nosso... Eu posso tentar, hein? Posso tentar. Se vocês quiserem, eu sigo e tento pôr então aqui este caso prático e explicar rápido. Dentro dos 5 minutos, tudo bem. 5 minutos é capaz de ser... Deixa-me eu ir aqui a uma parte, portanto, mais aplicada do que nós fizemos. Portanto, que isto também para quem se interessar por este tema, portanto, que saibam que isto também está publicado. Está publicado aqui, isto está a ser gravado, não é? Portanto, vocês podem tirar aqui a referência. E então o que nós fizemos foi utilizar como bioindicadores a proporção entre espécies nativas e espécies invasoras e ver qual é que seria a vazão mínima necessária para nós termos uma comunidade de peixes dominada por espécies nativas. Portanto, este foi o nosso exercício. E então portanto, estudámos todo este tipo de relações, a relação entre vazão e o habitat, a relação entre o habitat e a comunidade de peixes, portanto, nesta dicotomia entre espécies invasoras e espécies nativas. Chegamos a este modelo de probabilístico em que nós, portanto, determinamos que para ter pelo menos para ter pelo menos codominância, necessitaríamos de uma velocidade de corrente de 0,4 metros por segundo. Aqui vocês veem 0,15 porque está em escala logarítmica. Então, nós sabíamos que ter a maior parte do rio ou do trecho de rio com uma velocidade superior a 0,4 metros por segundo necessitava uma vazão determinada, não é? Nós tínhamos vários tipos de propostas de vazão. Isto aqui são metros cúbicos por segundo, médias anuais, que iam desde 89 até 398. Aplicando este critério, portanto, nós chegámos à conclusão que somente esta proposta, e esta proposta era esta daqui, 227, 302 e 398 metros cúbicos por segundo anuais, era a única proposta daquelas que haviam, daquelas que tinham feito
várias instituições para o Ministério bem, agora chama-se Ministério de Transição Ecológica, e então esta, que era para anos secos, anos médios e anos úmidos, era a única que nos podia proporcionar um bom estado ecológico ao rio. E, portanto, esta era a única vazão que podia ser realmente chamada de vazão ambiental, apesar de as outras propostas serem feitas com a intenção de serem consideradas vazões ambientais, mas aplicando este critério das espécies invasoras versus espécies nativas, não podiam ser consideradas vazões ambientais. Portanto, resumindo muitíssimo o nosso trabalho aqui no Ebro, este foi o nosso resultado. Nuno terminou? Sim, sim. Nuno, temos algumas perguntas aqui. Alguns comentários também, né? Então vamos lá. Lourdes comentou aqui: modelos Rainforest novo utiliza somente ou pode também utilizar solo? Desculpe, não estou a ouvir bem, porque a voz está assim a sair cortada. Então eu vou pedir para as pessoas desligarem seus telefones, gente. Seus microfones. Porque eu vou tentar novamente. Lourdes colocou aqui: modelos Rainforest utiliza somente o uso do solo ou pode também utilizar tipo de solo? Este tipo de modelos são modelos que normalmente são desenvolvidos ad hoc para cada bacia ou para cada região. E há modelos deste tipo que são mais e outros que são menos complexos. Com certeza que existem modelos deste tipo que também têm, portanto, também entram em conta com o tipo de solo. Mas há outros que não. Portanto, também há uns modelos que são mais fidedignos e que funcionam melhor e outros que, portanto, não funcionam tão bem. Este modelo é uma pergunta muito pertinente, porque nos leva à discussão sobre a importância destes modelos, porque são realmente a base, não é? Como nós não temos a possibilidade, normalmente nós não temos possibilidade de saber com os dados históricos que nós temos, é muito difícil ou quase impossível saber qual é que seria a vazão natural de um determinado sistema, portanto, no seu estado pristino. Temos que recorrer a estes modelos. E estes modelos são realmente difíceis. São difíceis de desenvolver e são difíceis de implementar e de correr. E há muitos modelos que aplicá-los de uma maneira ou de outra quer dizer que às vezes há diferenças de uma ordem de magnitude a calcular a vazão natural de um rio. Tudo aquilo que nós podamos introduzir no modelo fará que seja mais complexo e que, portanto, necessite de mais potência de computação para correr esse determinado modelo, mas também é certo que nos vai dar melhores resultados. O tipo de solo é, sem dúvida nenhuma, um aspecto muito importante, mas nem sempre está presente neste tipo de modelos. Porque muitas vezes, ao serem modelos muito complexos, não se podem correr por causa da capacidade de computação que é necessária. E porque também são cálculos difíceis. Quer dizer, há de tudo. Há alguns modelos que sim, que têm em conta o tipo de solo, que eu acho que é muito importante, mas há outros modelos que não.
Vamos para o próximo. Alexandre coloca aqui, está sendo implementado agora, na época chuvosa, de forma experimental, a adoção de dois pulsos de maior vazão no Baixo São Francisco, visando recuperação do estado ecológico. O que você acha dessa atitude? Quer dizer, em princípio parece uma boa notícia, não é? Porque quer dizer que apesar de serem dois momentos pontuais, mas estão a dar mais água ao rio. Agora, aqui faz falta saber se esses dois pulsos anuais são suficientes para resolver o problema ecológico que tem esse trecho de rio, não é? E a maneira que temos para medi-lo. Se o problema for, por exemplo, de espécies invasoras, então vamos ver qual é que é, vamos tentar ver qual é que é a relação entre a velocidade da corrente, por exemplo, ou quantidade de água ou vazão diretamente sobre as espécies invasoras e ver, porque eu acho que vai por aí, não é, Alexandre? E ver então se está a ter o efeito desejado, mas é uma coisa que se tem que ver, portanto, nesse sítio onde essa ação se está a realizar. Nuno, orientaram aqui que enquanto eu estiver fazendo a pergunta, você desliga um pouquinho o seu fone. Ok. Vamos ver se melhora. Agora, outra pergunta é da Alexandre. Na Europa são feitos peixamentos? Funcionam bem? Desculpe, são feitos o quê? Peixamentos. Introdução de peixe. Introdução de peixe. Como? Repovoamento de peixe. Espera, um de cada vez. Repovoamento com espécie nativa. Sim, há alguns exemplos. Sim, há alguns exemplos. Normalmente associados a duas atividades. Ou a pesca, ou a conservação de uma determinada espécie. Mas sim, há vários exemplos de repovoamento de peixes num determinado trecho de rio. Sim. Funciona? Nem sempre. Eu, por exemplo, no meu doutoramento, eu trabalhei com umas espécies endémicas, em que estavam muito ameaçadas, e então o que se estava a tentar fazer era aquilo que se chama aquacultura de conservação, não é? Portanto, criar peixes em cativeiro, portanto, em instalações de aquacultura, portanto, dessas espécies ameaçadas, e isso consegue-se fazer, hoje em dia consegue-se fazer bem, e depois repovoar alguns sistemas, e aqui é onde falha a coisa, não é? Porque as experiências que eu tenho desse exemplo é que se primeiro não se recupera o habitat, portanto é um investimento que não é útil, porque gastam-se recursos, gasta-se dinheiro para criar em cativeiro essas espécies, e depois quando essas espécies se deitam no meio,
perdem-se. Perdem-se porque não têm o habitat idóneo, ou, por exemplo, há espécies invasoras que são prejudiciais para essas espécies. Eu tenho essa percepção, não é? Que para que sejam bem, para que funcionem esse tipo de repovoamentos, tem que se ter atenção também a recuperar primeiro o habitat, porque senão é tirar dinheiro fora. E depois, os repovoamentos que se fazem para a pesca, esses fazem-se pontualmente e fazem-se cada ano. Portanto, faz-se muito, por exemplo, em rios de montanha com salmonídeos, com truta, etc. Há muitos exemplos. Tem mais uma pergunta aqui, de Leonardo Mesquita. É possível fazer modelos Rainfall Runoff para prever vazões em cenários de mudanças climáticas? Os modelos Rainfall Runoff, hoje em dia, têm que ter em consideração as mudanças climáticas, com certeza. Porque nós estamos a considerar, portanto, se nós pusermos, quer dizer, normalmente quando eu falei, portanto, lembras-te os 3 tipos de dados, não é? Dados pluviométricos, ter um DTM, um modelo digital do terreno, e ter um mapa de usos do solo. Mas uma das variáveis é a pluviometria. Normalmente a pluviometria, o que se faz é utilizar-se médias de uma série temporal de um mínimo de 10 anos. Então estamos sempre a introduzir no modelo, portanto, a pluviometrias passadas, ou mais ou menos presentes, mas quer dizer, baseando-nos naquilo que aconteceu nos últimos 10 anos. E, portanto, vai-nos sair um output de uma determinada vazão em função dessa pluviometria que já aconteceu. Se nós, para determinadas regiões, como por exemplo a região mediterrânica, em que todos os modelos, todas as projeções do IPCC dizem que até 2050 vamos ter, portanto, 20%, 30% menos de chuva nesta região. Portanto, temos que começar a fazer essas simulações com esses modelos Rainfall Runoff, tendo em conta quais é que são as projeções climáticas futuras. Porque assim, certeza que nos vai sair uma vazão mais baixa do que aquela que nos sairia se utilizássemos os dados atuais, e, portanto, as propostas de vazão ambiental vão ter que ser de outra maneira. Não sei se respondi. Temos mais duas perguntinhas aqui do professor Gilberto. Não entendi os gráficos. O box plot não houve significância? E a outra, já vou fazer a outra em seguida. Rios urbanos estão sendo recuperados na Europa e no Brasil destruídos, muitas vezes canalizados. Os custos de recuperação desses rios são altos. Que estratégia usar? Tem que ligar o microfone, Nuno. Deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar os box plots que o Gilberto está a dizer. Gilberto, eu estou-te a ver. Podes fazer que sim ou que não com a cabeça. São os box plots que eu pus nesta última parte. Ok. Sim. Este box plots é só uma maneira de representar os dados. Nós não fizemos nenhum teste associado para saber se era diferente ou se era só para ver quais é que eram as tendências, e nós, ao fim e ao cabo, a única coisa que fizemos foi fixar-nos somente no valor médio. Porque estávamos a falar de médias anuais. Ok? Portanto, nós com isto nós não estamos a dizer que
a proposta A seja significativamente pior que a proposta B. Só estamos a dizer que nós marcamos como objetivo ambiental os tais 0,4 metros por segundo e o valor médio de algumas propostas supera esse threshold, não sei como é que se diz em português, portanto esse limite, e outras não. Mas, portanto, não pretendemos fazer aqui nenhum teste para dizer que uma é significativamente melhor que a outra. É só uma questão de representação dos dados. Em relação à outra pergunta, como é que era? A dos rios A questão urbanos, da Desculpa, agora eu que estava com o microfone desligado. Rios urbanos estão sendo recuperados na Europa e no Brasil destruídos, muitas vezes canalizados. Os custos de recuperação desses rios são altos. Que estratégias usar? Sim, também é uma boa pergunta. Aqui quando uma coisa que eu não expliquei, a Diretiva Quadro da Água fala em geral, de bom estado ecológico. Mas naqueles casos em que o sistema aquático, o trecho de rio, o lago, etc., estiver muito impactado, ou seja, artificial, deixamos de falar de estado ecológico e passamos a falar de potencial ecológico. E o bom potencial ecológico, portanto, são uns requisitos, uns critérios mais baixos do que o bom estado ecológico. Dito de outra maneira, a Diretiva Quadro da Água, portanto a lei europeia, comporta-se como a lei americana quando se trata de massas de água altamente impactadas. O que é que a lei americana diz, que é o Clean Water Act dos anos 70, em que primeiro define-se qual é que é o uso que uma determinada massa de água tem e quando se define o uso dessa massa de água, então estabelecem-se os critérios de qualidade. Na Diretiva Quadro da Água é ao contrário. Primeiro estabelecem-se quais é que são os critérios de qualidade, de estado ecológico, e então o uso dessa massa de água tem que ser aquele que permita manter ou alcançar o bom estado ecológico, exceto nesses casos das massas de água altamente modificadas, que é o termo que se utiliza. Quando uma massa de água é considerada altamente modificada, então a Diretiva Quadro da Água comporta-se como a Clean Water Act, em que primeiro define-se o uso dessa massa de água e depois os critérios de avaliação e de qualidade. Voltando à pergunta, é caro recuperar um rio urbano? Sim, é caro. Seria muito caro tentar recuperar o bom estado ecológico? De certeza que caríssimo. Mas como o objetivo não é o bom estado ecológico, senão que é o bom potencial ecológico, portanto, um requisito mais baixo, e então pode-se fazer. Essa, pelo menos, é a estratégia nos países da União Europeia. Certo. Professor Dr. Nuno, agradeço imensamente sua palestra, que temos aqui muitos comentários elogiando. Parabéns, belíssima apresentação. Realmente foi uma belíssima apresentação. Então, nós aqui do webinário agradecemos muito sua participação. Mais uma vez, eu é que agradeço. Muito obrigado por me terem convidado. É sempre um prazer colaborar com a UEFS. É estranho, não é? Este modelo de webinar, não é? Que eu estava aqui a falar, dava a sensação que eu estava a falar sozinho, mas enfim,
Espero que tenham gostado, espero que se tenham interessado pela ecologia dos rios, principalmente o pessoal mais novo que assistiu a esta palestra e, enfim, muito obrigado e até à próxima. E espero que a próxima seja já presencial e que nos podemos dar um abraço e essas coisas todas, não é? Nuno, eu agradeço a sua participação mais uma vez, e eu lembro, pessoal, que essa palestra, a gravação dela a gente vai postar no canal do YouTube do programa, e lá também as pessoas posteriormente podem, nos comentários, fazerem perguntas extras, que daí a gente encaminha para o Nuno, se ele puder responder lá pelo próprio canal do YouTube, seria legal. Muito obrigado. Eu vou encerrar essa gravação. Isso quer dizer que eu já posso dizer aos meus filhos que sou youtuber. Yes. Eu vou encerrar essa gravação. Muito obrigado, Nuno. Adeus e obrigado. Adeus.